Sejam todos bem-vindos ao Globo News, painel aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. O tema nosso dessa semana é educação, não pela incompetência registrada na aplicação de um exame como o Enem, mas muito mais porque nas últimas 2 semanas uma série de indicadores e uma série de pesquisas mobilizaram o pensamento nacional em torno de uma pergunta: o que está acontecendo afinal com a nossa educação? Temos 3 especialistas aqui conosco no estúdio. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes pelo educador Mozar Neves Ramos. Ele é conselheiro do movimento Todos pela Educação. Está conosco o engenheiro Renato Corona Fernandes. Ele é gerente do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, aqui de São Paulo. E o terceiro participante da roda é o economista Gustavo Iospe, que é colunista da revista Veja, com especialização em educação. Mozar, as autoridades comemoraram, com toda razão até, o fato do Brasil ter chegado ao ponto de poder dizer que gasta em relação ao PIB, né? Essas coisas sempre são relativas. Aquilo que a gente põe por ano em educação, relativo àquilo que a economia do Brasil, todas as riquezas geradas em um ano do Brasil, nós estamos mais ou menos no patamar de países desenvolvidos. Mas a nossa educação nada tem a ver com a educação de países desenvolvidos. Onde é que pega? Bom, em primeiro lugar, é preciso ampliar os recursos, mas, sobretudo, melhorar a qualidade da gestão pública. E, naturalmente, a gestão pública no Brasil, não só na educação, mas na saúde e outras áreas, precisa urgentemente ser profissionalizada. Eu me recordo quando o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, a gente sempre sentia que o grande problema do hospital não era só recursos, mas era também um problema de gestão. Na educação, passando pela Secretaria da Educação, vi de perto o problema. Tem que acabar com essa história de indicação política, em pleno século XXI, de diretor de escola. A começar, inclusive, na própria escolha de secretário de educação e de ministro de educação. Tem que ser gente que conheça da educação, que seja alguém que se formou de fato para gerir os recursos, para que eles cheguem lá. Naturalmente, é um outro ponto que precisa ser aprimorado, que é a própria legislação. A legislação muitas vezes é frouxa e faz com que muitas vezes o dinheiro vá para o ralo. Por essa razão, eu entendo que ampliar os recursos. O Brasil gasta hoje em torno, o último resultado que a gente teve... Em torno de 5%, não é isso? Do PIB, mas o per capita aluno hoje no Brasil é de R$ 2.900 por aluno ano na educação básica. No ensino superior está da ordem de R$ 15.500 por aluno ano, ou seja, quase 6 vezes mais do que a gente investe na educação básica. Pior. Eu vou pegar um aspecto que você mencionou inicialmente para colocar tanto o Renato quanto o Gustavo logo na conversa. Renato, vocês apresentaram por parte da Fiesp, na semana que passou, uma pesquisa, posso colocá-la assim, ou foi um estudo? Na verdade foi um estudo que compara indicadores de educação de vários países. Por favor, melhor você do que eu para apresentar o que vocês fizeram. Ele compara indicadores de educação de vários países, né? Sempre olhando o resultado final, a performance, tanto em anos de escolaridade, quanto em termos de evasão escolar, quanto em termos de repetência, quanto em termos de analfabetismo, quanto nos resultados do PISA, enfim. E as conclusões não foram nada boas? As conclusões são terríveis, quer dizer, não dá para um país que se pretende, quer dizer, ocupar um lugar cada vez mais importante no cenário internacional, ter um hiato com relação à educação tão significativo quanto a gente tem, uma distância, digamos assim, com relação aos nossos concorrentes internacionais, tão distante quanto é. Quer dizer, nós estamos nos últimos lugares do PISA, estamos mal de escolaridade, né? E aí, por conta disso, a gente resolveu fazer uma avaliação justamente na linha do que o Moza está colocando, o seguinte: bom, se a gente for ver o gasto em educação sobre o PIB, ele está próximo de alguns países do ponto de vista internacional. Mas para ser um pouco mais rigoroso... Um número bom para a eleição, né? Um número bom para... Não, o número é bom para sair por aí em palanque dizendo a gente gasta igual gasta a Alemanha. Tal, pois é. Só que também nós nos preocupamos em olhar o gasto por aluno, para inclusive tirar um pouco dos efeitos da questão do tamanho das economias, aí você vê o gasto per capita e etc. De fato, no gasto por aluno, o Brasil gasta um pouco abaixo do que outros países, em geral. Só que a gente procurou olhar o seguinte: bom, nós vamos discutir apenas o aumento de recursos da educação, que é positivo, sempre é bom, quer dizer, uma agenda super consenso, ninguém todo mundo quer aumentar, ninguém pode ser contra. Agora, fora eu. Não, chegaremos lá. Eu queria chegar lá porque eu li a sua última, ou uma das suas últimas colunas a respeito das questões quantitativas. Você quer concluir, Renato? Só o seguinte: antes de aumentar, nós temos que procurar gastar com eficiência. Nós não podemos ter um volume de desperdício como a gente tem hoje, que a gente mediu no trabalho, de 56 bilhões de reais.
1,8% do PIB. Isso é desperdício. 56,4 bilhões de reais, correspondentes a 1,8% do PIB em todos os níveis. Quer dizer, a educação não é atribuição só do governo federal, é governo federal, estadual e municípios, e em todos os níveis, o básico, o secundário e o terceiro grau. Gustavo, você apontou um dedo crítico com bastante veemência contra a fixação de gestores dos mais variados níveis em relação a o que você denominou, eles estão preocupados ainda com o quantitativo e se esqueceram do lado qualitativo. É verdade. Eu acho que esse é um cacoete que a gente tem na discussão brasileira em geral. Talvez ainda resquício de termos sido e estarmos hoje em transição de ser um país pobre para um país já em algumas áreas com bastante dinheiro, de achar que os problemas de tudo se resolvem simplesmente com dinheiro. Então tem problema na saúde, tem que investir mais. Tem problema na educação, precisa investir mais. CPMS, né? Mais um imposto, mais um gasto, né? Só que em algumas áreas, por exemplo, infraestrutura, realmente é uma questão de gasto. Você precisa construir estrada, custa um X e acabou. Em educação, o que as pesquisas mostram é, a partir de um certo patamar de gasto, de infraestrutura, de escola, livro, etc., você não obtém mais ganhos educacionais. E o Brasil já está nesse patamar. Nós já gastamos o que se gasta nos países desenvolvidos, com porcentagem da nossa renda. Isso já ficou bem claro. Já ficou bem claro e já acontece há bastante tempo. E as lideranças, tanto políticas e algumas sociais, continuam insatisfeitas com isso, veem que o resultado da educação é muito ruim, realmente é muito ruim, então automaticamente partem para um questionamento de, bom, quanto a mais nós temos que gastar para resolver esse problema. E eu, hoje, estou convicto de que o problema não é mais um problema quantitativo, não é mais um problema financeiro. É um problema que se resolve com coisas que não estão diretamente associadas com dinheiro. Em primeiro lugar, práticas de sala de aula, N coisas aqui que a literatura mostra que dão resultado, desde assim, coisas simples, fazer dever de casa, prescrever e corrigir dever de casa, avaliação, uso eficiente do tempo de sala de aula, formação de professores, que eu acho absolutamente fundamental, eu acho que isso já virou um consenso no Brasil, que os professores brasileiros são mal formados e que não adianta você aumentar radicalmente o salário desse professor, que ele não vai conseguir ser um professor melhor, assim como não adiantaria se você chegasse aqui para mim e dissesse, eu vou te dar, sei lá, 50 mil reais para fazer uma operação cardíaca. Eu não sei, eu não sou médico, eu não sou bem treinado, eu não sei fazer isso. Não é uma questão financeira, é uma questão de capacitação. E por último, que Mozart menciona muito bem, é a gestão. Os nossos gestores da área educacional são normalmente ou professores que se tornaram diretores porque têm um perfil de liderança, 50% dos casos, os últimos dados do INEP, ou 50% são indicações políticas. E aí sim são pessoas que não têm nenhum compromisso, nenhum conhecimento com nada. Sob vamos dizer, essa abrangência da palavra qualidade de ensino, vocês três colocaram uma série de fatores ali embaixo. Mas acho que tem um pouco favor, mais. Renato, eu estou absolutamente de acordo, porém... eu acho que a ineficiência dos gastos de educação, ela extrapola a sala de aula. Quer dizer, a gente tem na educação, obviamente, problemas crônicos que refletem a situação brasileira. Então, por exemplo, a gente tem excesso de burocracia, tá certo? Isso carrega um custo, muitas vezes, desnecessário, não voltado para a atividade fim. Não é? Quer dizer, muitas vezes diretores de escola, isso está no trabalho, quer dizer, pesquisa com diretores, reclamam de ocupar o seu tempo com muitas atividades burocráticas em detrimento das atividades pedagógicas. A gente tem, lamentavelmente, na educação, como em todos os lugares, a corrupção. Então, você vê escândalo de merenda escolar que perde 20 milhões. Exatamente. É o típico de uma prefeitura. Exato. Você vê, como é que se diz, a escola que começou a ser construída e parou no meio, foi superfaturada. Você vê propina em transporte escolar. Você vê, não é propina, não é corrupção, mas aí é problema de gestão. O próprio Enem, no passado, quando teve vazamento, teve que gastar 30 milhões. Então, a hora que você começa somando, quer dizer, esse conjunto de ineficiências que vão desde a sala de aula, desde enfim, da carteira, do computador que está lá, que muitas vezes você instala computador para inserção digital, que é absolutamente importante. Mas ninguém sabe usar. Ninguém sabe usar. Quer dizer, isso não está inserido no modelo pedagógico. Então, o conjunto de desperdícios, ele transborda a questão pedagógica, a questão educacional. Mas isso, eu acho que tem um problema de base, que é pouco falado no Brasil, que é o fato de que as pessoas, a sociedade brasileira em geral, especialmente os pais dos alunos das escolas públicas, estão satisfeitos com a qualidade da educação. 72%, né? Todas as pesquisas mostram entre 70% e 80% quando pede para dar nota. Simplesmente porque a criança está na escola. Exatamente, porque a maioria desse pai tem uma escolaridade muito baixa, de média de 4 anos, ele compara a escola do filho com a sua escola. E o que ele vê? Ele só vê a maquiagem, ele só vê a perfumaria. Ele vê que o filho tem transporte, que tem merenda, que a escola está bonita, que tem vaga.
Então ele está satisfeitíssimo, ele acha que aquela escola é maravilhosa. Então a sociedade brasileira, na sua maioria, desconhece o grande problema da educação brasileira. Porque eu acho que no momento em que essas questões estruturais e vaga estão resolvidas, isso está ok. Né? Então, esse quadro de satisfação e de não crise frente aos dados da educação é que permite, em grande parte, toda essa problemática, tanto de ineficiência quanto de corrupção, porque é um negócio que você investe, não dá resultado, ninguém se preocupa. Então é uma senha para continuar esse quadro. Eu queria exatamente nessa linha que o Gustavo vem colocando, eu acho que esse é um outro ponto, porque você só muda quando há uma pressão social. Se essa pressão social não ocorrer, se a população não priorizar, basta ver na última eleição agora, o tema educação tangenciou. Você não viu profundidade em nenhum dos candidatos, diga-se de passagem. Porque, na verdade... Se você deixar pôr a colher aí, eles tangenciaram todos os temas importantes. É porque eles foram todos pautados por marqueteiro. Exatamente. Né? E, na verdade, mas continua, deixaram... desculpe a interrupção. Não, mas eu acho que isso casa com o que a gente, de certa maneira, se preocupa, porque o grande desafio, o Brasil tem hoje uma janela demográfica importante. Ou seja, a gente tem uma massa crítica de jovens... Tem sido ressaltado aqui por economistas. Exatamente. E se a gente não aproveitar esse momento para formar bem os nossos jovens, nós vamos perder uma grande oportunidade de tornar, de fato, esse país um país protagonista realmente no cenário mundial. Porque a economia próspera que a gente tem tido agora tem aberto janelas de oportunidades para muitos jovens que não estão conseguindo aproveitá-las exatamente porque está faltando essa educação de qualidade, aprendizagem. Os dados que a gente vai lançar, Gustavo, aí do Todos pela Educação, agora no início de dezembro, no dia 1º de dezembro, são muito ruins. A maioria dos estados... O que você pode antecipar para a gente? Olha, a maioria dos estados não está conseguindo alcançar as metas, não é? E isso é preocupante. E, de certa maneira, reforça o seguinte, essas metas, o próprio IDEB, que agora a gente vem, de certa maneira, dizendo, olha, está melhorando, mas está melhorando porque as metas são muito frágeis, são metas fáceis de serem alcançadas. À medida que essas metas vão ficando mais pesadas, mais difíceis de serem alcançadas, os estados, os municípios não estão conseguindo. Ou seja, há uma estagnação. Quando há estagnação em educação, principalmente no ensino médio, que é o grande calo da educação brasileira, há um retrocesso. Porque enquanto outros estão melhorando, a distância do Brasil para esses outros países vem aumentando. É o caso do ensino médio. Assim, eu acho que sem dúvida que a sociedade tem que se apropriar disso. Quer dizer, nessa mesma pesquisa, da aprovação da educação, o ponto que é mais aprovado é a merenda. Quer dizer, para a gente ver a merenda. Não é nem necessariamente se o filho está construindo aprendizado ou não. E a população, por outro lado, percebe, na pesquisa do Ibope pelo menos, que os professores não têm a valorização que deveriam ter, o reconhecimento, o mérito que deveriam ter, o que é absolutamente verdadeiro. Mas isso foi até interessante, né, Renato? Porque apareceu na pesquisa que o Todos fez com o Ibope Inteligência CNI, pela primeira vez apareceu uma percepção importante da importância da questão da valorização do professor, cobrando, por outro lado, resultado em sala de aula. Exatamente. Isso mostrou claramente. O sindicato dos professores é a entidade mais competente que eu conheço em moldar o discurso público de qualquer área, porque você... Conversando com as pessoas no Brasil, eles repetem, ipsis literis, mesmo pessoas informadas, exatamente o discurso das corporações do ensino. Precisa valorizar o professor, precisa pagar mais, precisa investir mais. Esse negócio de cobrar por meta, por resultado, é o neoliberalismo entrando na educação. Quer dizer, se criou uma percepção pública de que não se investe o suficiente em educação, em que o professor é um coitado. Em que parte da culpa... Deixa eu colocar a questão específica em cima do argumento que você acabou de expor. Principalmente se a gente considera questões políticas em São Paulo, ver de que maneira o corporativismo, principalmente no ensino público aqui, foi usado como ferramenta política, antes e durante a eleição. Em que medida esse discurso prejudica ou torna ainda mais grave a situação de falta de qualidade do ensino que todos aqui concordam? Eu acho que é um elemento absolutamente fundamental, porque ele gera essa inércia que você tem, quando você tem na sociedade uma percepção de que, em primeiro, a qualidade da escola está boa e que, segundo, as grandes vítimas são os professores, então todo o discurso de mobilização e de exigência desse alunado, dos seus pais, vai não para obter melhores resultados para si e para os seus filhos, mas vai para melhorar as condições do professorado. Então não há uma exigência de que a sociedade brasileira não entende o professor e o diretor da escola como um funcionário seu que tem que cumprir resultados e cujo salário é fruto do seu
seu imposto, do seu trabalho. Ele entende alguém como quase que estivesse fazendo lá um favor, um sacerdócio, e coitadinho, está sofrendo, não ganha que chega, não é valorizado, a gente precisa melhorar isso. E, na verdade, a conversa deveria ser o oposto, deveria ser, nós estamos pagando muito dinheiro para esse sistema, não, claro, para o professor individualmente, mas nós precisamos cobrar um resultado, uma entrega de resultado muito melhor desse sistema. A gente poderia aproveitar, a gente utiliza muita coisa que vem de fora, coisa ruim até, a gente usa como exemplo e emprega aqui dentro. A gente não usa as pesquisas. A McKinsey fez um trabalho há um ano atrás, quando mostrou, então acho que está aí também no relatório, como é que a gente muda isso? Eu acho que o diagnóstico está muito claro. Então só muda tendo gente qualificada, gente competente, profissional da educação, gente que sabe gerir a pasta, né, desde a secretaria à escola. E a gente observa o seguinte, os países que estão no topo, como a Finlândia, Singapura, Coreia, como é que eles fizeram? Vamos copiar. Simples. Por que eles atraem os 20% mais talentosos do ensino médio para a carreira do magistério? Eles responderam essa pergunta. Então, o Brasil, por que não copia isso? Qual foi a resposta? Em primeiro lugar, tem que ter um salário inicial atraente. Isso. Temos ou não? Não, o salário não, ainda está muito longe. A controvérsia. Agora, não, de uma maneira geral, a gente não tem. Em segundo lugar, se não tiver uma carreira, não por tempo de serviço, mas uma carreira promissora, por mérito, por desempenho, porque aí junta... Meritocracia, claro. Meritocracia. Você junta o teu salário inicial atraente com uma carreira promissora. Sim, claro. Terceiro, uma formação inicial sólida. Lamentavelmente, no Brasil, eu tenho feito essa crítica, fui reitor de universidade federal, né, mas lamentavelmente, eu acho que a universidade está muito longe da escola pública. Ela está formando um professor para algo que ela não conhece. E saiu da agenda da universidade a questão da escola pública. A gente tem que reconhecer isso. A universidade hoje vem dando uma contribuição importante na formação de doutores, na produção científica, enfim, na inovação, mas na questão da escola pública, a universidade está distante. E quarto, condições de trabalho. Esses 4 itens moldaram o sucesso desses países. Mas tem uma questão, que eu acho que, inclusive nesse trabalho da McKinsey, tem o exemplo de Singapura, né? Você tem a seleção na Coreia dos melhores quadros que vão para construir a carreira de professor. É objeto de desejo. É objeto de desejo, quer dizer, o cara quer. Como era um pouco no nosso tempo, né? Antigamente o professor era uma figura, né? Hoje em dia, enfim, em Singapura, por exemplo, os funcionários do Banco do Brasil. Pois é isso. Em Singapura, por exemplo, os diretores de escola, eles têm periodicamente cursos com padrão de MBA. Tá certo? Curso de gestão, de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Porque não basta só a gente ter os nossos parâmetros com o Enem, o ENAD, isso não adianta. Quer dizer, se você não toma nenhuma decisão a partir desses indicadores, ou seja, se você não faz a gestão desse processo, se você não faz o controle e avaliação para corrigir os rumos, bom, então, tá bom, o ensino que está ruim aqui é ciências, etc., nessa região do Brasil. O que a gente faz para melhorar? Tá certo? Eu acho sim que existe uma defasagem, aí não concordo consigo, Gustavo, existe uma defasagem, sabe, professor, para tornar a carreira mais atraente. Agora, defendo, eu compartilho contigo, que promoções e aumentos de salário têm que ser baseados em meritocracia. Assim como a distribuição dos recursos para a educação, do ponto de vista regional, ao meu ver, tem que ser baseado na realização de metas. Porque eu acho que é a única forma que vai ter da sociedade se apropriar mais e melhor desse processo, quando tiver transparência. Quando ficar claro que aquela escola, naquela região, não está cumprindo meta, a sociedade precisa mobilizar. Eu penso diferente, porque, na verdade, enfim, meu trabalho como economista é muito mais olhar pesquisa, olhar literatura empírica. A questão da meritocracia, por exemplo, é uma questão que faz todo sentido. Né? Você coloca isso numa indústria, numa empresa, as pessoas trabalham melhor, obtêm melhores resultados. A pesquisa sobre meritocracia em educação, hoje, no melhor dos casos, inconclusiva. Não se tem resultados comprovados de que você, inserindo um sistema meritocrático no salário do professor, você gera melhores resultados. Tem algumas experiências que dão certo em aumentar a bonificação por escola, mas para o professor não. Por quê? Eu não sei. Muito recente também, né, Gustavo? É recente, mas eu tenho um histórico para... Eu acho assim, a gente tem que ter, eu pelo menos me policio nesse sentido, para que quando a gente faz recomendação de política pública, especialmente aquelas que envolvem gasto grande de recursos... Do contribuinte, que não é nosso, tem que ter uma base empírica, científica de preferência, sólida. E você não está convencido dessa ligação de causa e efeito? Eu estou convencido entre bonificação e aumento da competência. De uma série de coisas, não só da bonificação. O salário do professor é uma questão que é estudada há décadas em 50 países.
não é uma questão opiniática, é uma questão empírica. Não, sabe, não adianta eu dizer eu acho que o salário melhora ou piora. Tem estudos que mostram como é que varia o desempenho dos alunos à medida que varia o salário do professor. E não há uma relação. Não, mas, Gustavo, aí você me perdoe. Não é um problema unívoco, quer dizer, é um problema multifacetado. Você não pode tratar dentro de uma relação linear, única, essa questão, salário versus desempenho de aluno. Não, mas tem Porque estudos... o desempenho, na verdade, é o resultado de um conjunto de fatores que levam a um melhor ou um pior resultado. Claro que se você não tiver um salário inicial atraente, você não vai conseguir atrair os jovens mais talentosos do ensino médio para a carreira. Eu estou lá na ponta, dando aula nas licenciaturas na Federal, nunca deixei. Os melhores alunos que começam na licenciatura, aqui a gente vai ter bons professores. No meio do caminho, alguns dizem, olha, professor, eu vou para Direito, eu vou para Medicina, porque aqui eu vou passar 4 anos lutando com as matemáticas e as físicas e as químicas e vou ganhar R$900 mil. Então, meus pais têm me aconselhado a seguir uma carreira mais promissora. Vamos olhar para dentro da gente. Com o salário que está aí, se você tivesse um filho, você aceitaria e você se acomodaria numa situação salarial que você tem hoje, quando ele dissesse, eu vou ser professor ou vou ser médico? Vamos olhar para dentro da gente de forma honesta. O problema é o seguinte, na grande maioria dos países, o salário de professor não é o salário que está no topo da pirâmide salarial. É uma função pública, sempre, na grande maioria dos países, o professor é um funcionário público que lhe dá certa segurança. Que dá certa segurança e, em troca, lhe dá uma ascensão salarial menor do que carreiras na iniciativa privada. Esse é um problema, esse estudo da McKinsey é um estudo que eu acho totalmente capenga, porque ele vai lá e pega, é um estudo não científico, um estudo vai lá, observa e traz conclusões. Então ele pega todos os países que deram certo em educação e diz, o cara faz A, B, C ou D, vamos copiar. Não dá para copiar, só dá para copiar se você sabe se aquilo é feito quando é aplicado em países que não deram certo, qual é o impacto que aquilo tem. Então, por exemplo, essa questão de salário de professor e investimento em educação. As McKinsey da vida falam, esses países investem 6, 7% do PIB em educação, vamos copiar. Aí eu fui olhar esses dados na sua integralidade. Tem 14, no período entre 1970 e 1990, são dados da Unesco, tem 14 países que investiram acima de 7% do PIB em educação. 2 deles são Noruega e Suécia. Os outros 12 de 14, são Namíbia, Quênia, Uzbequistão, Tajiquistão, países absolutamente fracassados. O campeão de investimento em educação nesse período é a Mongólia, que investia 12%. E não é uma referência em educação de maneira nenhuma. Então não dá para a gente pegar e dizer, isso aqui funcionou nesses países, que são os países top do mundo, vamos copiar. Porque tem vários países que são absolutamente fracassados, que fizeram a mesma coisa e que deu muito errado. Gustavo, desculpe se eu interrompo agora, mas é por uma questão apenas de tempo. Nós estamos chegando ao final do primeiro segmento e aí eu proponho que a gente retorne a essa questão que ela me parece nevrálgica. Ou seja, há 2 argumentos muito claros aqui na roda de conversa, que é, sim, precisamos incentivar que os melhores cérebros venham para o setor de educação. Você coloca uma observação com muita ênfase, que nem sempre há uma relação, ou na sua tese até nenhuma, entre aumentar aqui a atratividade dessa função social, em primeiro lugar, de professor, e daí extrair desempenho. A gente volta depois do intervalo para abordar essa mesma questão. Fiquem conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já.